Tudo bem com você? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre sofismas. O que é sofisma, gente? Sofisma é aquilo que a gente pensa que é, mas não é. Parece que é, mas não é. Muita coisa tem uma aparência diferente do que realmente é quando a gente conhece mais de perto. Muita coisa que se fala por aí, nesses dias principalmente, né? Também parece que é correta ou adequada, mas também não é. Mas de acordo com o que eu estou falando isso? Estou falando para aquele que é cristão, que acredita em Deus, que acredita que a palavra de Deus é a verdade, porque a nossa fonte de referência é a palavra de Deus. Então, independente do que o mundo esteja dizendo, do que pessoas estejam dizendo, o que vale é a palavra de Deus, que não muda, é inalterável, passa em épocas, séculos, né? A Bíblia diz que o mundo passará, mas as palavras de Deus jamais passarão. Então, se a sua referência é Deus, se a sua referência é a palavra de Deus, então nós precisamos prestar atenção, porque a Bíblia recomenda que nós fiquemos atentos aos sofismas, que desde sempre existiram, desde que o homem é homem, desde que o engano entrou no mundo, desde que as mentiras que trazem uma pitada da verdade, distorcidas de acordo com as conveniências de épocas, de eras, de situações, de pessoas, de culturas, de acordo com tudo isso é que o sofisma é formado e nós precisamos prestar atenção a eles, porque sofismar é fazer uso de pensamentos capciosos, aquilo que parece que é, mas não é. A intenção do sofisma é propositalmente gerar engano, fazer parecer verdadeiro algo que é falso, porque se você souber que é falso, você não vai comprar, mas se você achar que parece verdadeiro, fica muito mais fácil, né? Então, a gente precisa entender que continuamente Deus, desde o início do mundo até os nossos dias e durante toda a eternidade, ele vai permanecer pensando do modo como ele pensa. Estabeleceu princípios que são imutáveis, atemporais, universais, porque eles podem ser praticados em qualquer lugar do planeta Terra, né? Então, Deus ele não precisa se modernizar, porque ele é perfeito. Então, ele não ia pensar uma coisa quando criou o mundo, depois na época que Adão errou e Eva, ele ia pensar de outra forma, depois com Noé e assim a cada aliança até chegar em Jesus. E hoje, nesses tempos mais modernos, no neomodernismo, no pós-modernismo, no seja lá que tempo do modernismo que estão criando por aí, Deus não mudou. Deus continua inalterado com relação à opinião dele a respeito de todos os assuntos, em todas as esferas das nossas vidas. Então nós precisamos entender que tudo que ele ensina como princípio tem a intenção de nos proteger, não de nos fazer parecer um ET, não de nos colocar de lado, não de fazerem careta, de verem as pessoas fazerem caretas para nós, mas de nos proteger de consequências que serão inevitáveis, porque Deus sempre desejou, em todo o tempo, desde que criou o homem, Deus desejou que não nos tornássemos escravos das inconsequências. Veja o que diz Colossenses 2,8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Marcos 13, 23, o próprio Jesus falando, se alguém anunciar, aqui está o Messias, ou apontar, lá está ele, não caiam nessa. Falsos messias e pregadores mentirosos surgirão aos montes. Suas credenciais impressionantes e seus deslumbrantes espetáculos, se possível, iludiriam até os escolhidos de Deus. Fiquem atentos, pois eu os avisei com antecedência. Há algum tipo de sofisma invadindo a sua mente? Se há e você não está percebendo, coloque isso para Deus, o Espírito Santo vai te mostrar. Lembre-se do que está escrito lá em 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Não é com arma, não é com palavra, não é com falsos argumentos, não é com teologia barata.
Mas a Bíblia diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós estamos falando de conhecimento humano e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Se você crê em Jesus, se você tem a palavra de Deus como base de fé e regra para a sua vida, então os princípios não foram alterados e tudo permanece como Deus diz na palavra dele. Fuja dos sofismas, cuidado, fique atento, preste atenção, confronte com a palavra e Deus não vai permitir que você caia em engano. Deus te abençoe.